Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui. Senhor, eu te peço, fala com o teu povo, fala com a tua igreja hoje. Senhor, que espírito de sabedoria e revelação esteja sobre cada um de nós. Eu me anulo completamente, que não sejam minhas palavras, que não seja, Senhor, algo que venha apenas do meu coração, mas seja o Senhor falando através de nós. E que o Senhor verdadeiramente venha entregar chaves para cada um aqui, para que cada um possa, Senhor, viver uma vida de bênçãos e aplicar, Senhor, tudo aquilo que já está na Tua palavra em nossas vidas, tomando posse daquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. Amém? Quem é crente pentecostal, aproveita e fala um aleluia aí, irmão. Louvado seja Deus. Se você não veio quarta-feira passada, tá no nosso YouTube a palavra que foi ministrada. Eu comecei essa série de mensagens domingo passado, então tá lá no YouTube, tá? Chaves para uma vida de bênção, parte 1. Eu falei de 2 princípios: temor e obediência. Temor e obediência. E princípios é algo muito forte. Você tem que entender que Deus é um Deus de princípios. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Quando você lê esse texto, você pensa, a gente logo imagina que Deus amou o mundo como? Quem? Nós também. A palavra mundo no original grego é cosmos, o mundo como um todo, porque o mundo como um todo estava contaminado e sofrendo consequências do pecado. Só que o único ser vivo que tem discernimento para reconhecer o favor do Senhor e reagir a esse favor somos nós, seres humanos. Você entende isso? O Senhor remiu todo mundo com Jesus na cruz. Só que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos capazes de entender, reconhecer e reagir em gratidão a esse favor imerecido. E Deus é um Deus de princípios, porque o Senhor podia estalar os dedos e falar: todos estão perdoados pela minha autoridade. Amém ou não amém? Deus podia fazer isso, mas por que Ele não fez? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode ir contra os próprios princípios dEle. Aquilo que Ele estabelece como regra, e a lealdade e fidelidade é um princípio do Senhor, Ele não pode quebrar em favor de um, senão Ele está deixando de ser a essência dEle. Ele está deixando de exercer a essência dEle como Deus. Você está entendendo isso, irmão? Então, princípios é algo que é muito forte. E os princípios de Deus vêm muito além da palavra escrita. Os princípios do Senhor vêm muito além da lei que Deus deu a Moisés e Moisés estabeleceu ao povo. Princípio vai muito além. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e também Eva, e os colocou em um jardim no Éden, o Senhor falou: você pode comer de todo fruto, de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali o Senhor está ensinando um princípio. Qual é esse princípio? Da obediência. Diga comigo, obediência. Não tinha nada escrito, mas Deus já estava ensinando, porque o princípio já existia mesmo antes da humanidade. E o que Deus estabelece como regra, o que Deus coloca na palavra para nós termos o conhecimento daquilo que agrada e desagrada ao Senhor,
para que nós possamos aplicar em obediência, serve para que a gente venha gerar temor no nosso coração. E o que é temor? Temor é colocar Deus no devido lugar dele. O Senhor Jesus já falou, o maior dos mandamentos é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Maiores que esses mandamentos não há. Então, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é algo fundamental e é isso que é o temor. Quem teme a Deus, verdadeiramente coloca a Deus no lugar dele, que é o primeiro, e não tira. É por isso que a gente vê muitas pessoas que são muito abençoadas e outras nem tanto. Ah, Deus tem filhos preferido? Não, mas é que algumas pessoas estão exercendo o princípio plenamente, outras não. E a que não quer colocar a culpa em Deus, mas não é. Deus é justo e fiel. Você está entendendo isso? É por isso que Satanás não quer que a gente entenda a palavra de Deus, porque uma vez que a gente entenda, a gente é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, viva princípios. Deus acima da sua família, Deus acima de tudo. Deus não pode mudar de lugar. Agora, como eu aplico esse temor? Através da obediência. Eu oro, sou obediente, eu oro porque eu tenho temor a Deus. Eu não minto porque eu tenho temor a Deus. Sou fiel à minha esposa porque eu a amo também, mas primeiro porque eu sou fiel a Deus. Eu não traio o meu marido porque eu amo, amém, mas primeiro porque eu tenho temor a Deus. Eu não faço fofoca porque eu tenho caráter também, mas primeiro porque eu tenho temor a Deus. Você está entendendo? A obediência é só o modus operandi de a gente aplicar o temor na nossa vida. Por isso que o Senhor lá em Malaquias capítulo 1, ele fala que ele se agradou, ele amou Jacó, e foi desagradado. Ele odiou a Esaú, porque Esaú não valorizou aquilo que Deus deu para ele. Ele não teve temor do Senhor. Deus deu uma bênção para Esaú. Qual foi essa bênção? O direito da primogenitura. E quando Esaú estava cansado, o que ele fez? Para que me serve a primogenitura? Me dá esse prato de lentilha, me dá esse guisado para eu comer. Ou seja, não valorizou aquilo que Deus estabeleceu para ele, porque ele estava cansado, diz a palavra que ele estava desfalecendo. Cuidado, meu irmão, quando você estiver cansado espiritualmente, cuidado quando você estiver cansado emocionalmente, cuidado quando você estiver cansado fisicamente, porque quem está cansado está propenso a renunciar princípios. Desobedece, chuta o balde, faz qualquer coisa porque está cansado. Cuidado, essa você não vai achar no Google não, tá? Você vai achar no YouTube do Projeto Vida Nova da 25 de agosto, que eu falei semana passada. E sabe por que Deus estabeleceu o dízimo? Para que eu e você pudéssemos aplicar o temor a Ele através da obediência. Um dos princípios que o povo devolvia o dízimo, e cuidado, querido, com o que você vê na internet, porque tem muitas mensagens que falam, o dízimo era através da lei. Sim, porque o povo de Israel dava mais de um dízimo. E alguns dízimos eram realmente parte de um cerimonial, que era feito no templo. Não tem mais templo, aquele dízimo específico realmente não é entregue mais. Mas o dízimo que nós damos à igreja contemporânea, a igreja do tempo de hoje, tá? Quando eu falo contemporânea, nos dias de hoje, tá? Ela entrega o dízimo. Vocês não fazem eu rir não, gente. A igreja dos dias de hoje, ela entrega o dízimo por causa de outros princípios que eu vou falar aqui. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, versículo 15. 1 João 4, 15. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você vai ver que é um estudo, a gente vai conversar aqui, eu vou compartilhar aquilo que Deus está colocando no meu coração.
E é assim mesmo, a gente vai devagar, o importante é você aprender. Tem mensagens e mensagens. Tem mensagem que eu vou, aleluia, irmão, glória a Deus. Fala alguma coisa aí, tem alguém para pegar essa palavra. Mas essa mensagem eu quero que você entenda e aplique na tua vida. Então eu vou falar com muita calma aqui, a gente vai ler muita Bíblia, porque eu quero que você absorva esse conteúdo em nome de Jesus e que isso também transforme a sua vida como já tem transformado a minha vida e da minha família. Qualquer um que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Agora volta lá, por favor, o versículo anterior. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro princípio, a primeira chave que faz a gente, que faz você ter uma vida de bênçãos é reconhecimento. Reconhecimento. Mas que reconhecimento é esse? Qualquer que confessar, qualquer que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aí ele já está dando um ensinamento para nós, que nós precisamos reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus já fez na nossa vida. Filipenses 2:11, por favor. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais um texto entre muitos que nós poderíamos pegar para esse princípio tão importante, que é reconhecer que Deus que está fazendo, que Deus que fez algo na minha vida, na tua vida. Você tem aplicado esse princípio? Tem vivido esse princípio? Reconhecimento. Reconhecimento. O povo de Israel vive muito isso, até nos dias de hoje, em saber reconhecer que Yahvé, que Jeová, fez milagres no passado, faz hoje e continuará fazendo. Reconhecimento. Reconheça aquilo que Deus tem feito na tua família, na tua vida profissional. Dê a glória para Deus. Dê a honra para Deus. Amém? Então, a primeira chave é reconhecimento. Em nome de Jesus. Reconhecimento. E a segunda chave, e nessa eu vou ficar mais um tempinho, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Uma grande chave, um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida para viver uma vida de bênçãos é a gratidão. Diga comigo, gratidão. Reconhecimento e gratidão caminham bem próximos, mas são distintos. E eu vou exemplificar daqui a pouco para vocês. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, em que as pessoas estão com o coração muito duro. Romanos capítulo 1, versículo 21, coloca aí para a gente, por favor, Romanos 1, 21, ilustra bem isso, que o pecado, a traição, a deslealdade de um homem para outro homem, entre seres humanos, e o agir do inferno tem endurecido o coração das pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos os desvaneceram, e o seu coração insensato se endureceu. Ou seja, Deus fez milagre, Deus fez coisas maravilhosas, Deus agiu,
mas foi um povo dentro desse texto, e isso acontece hoje, que não entende que é que Deus que está se manifestando e abençoando a vida deles. Ou então Deus faz um milagre hoje, mas amanhã já está reclamando. A murmuração é o contrário da gratidão. O povo de Israel, no deserto, viu milagres, coluna de fogo, nuvem de glória, e ainda assim reclamava. Ah, Senhor, nós iremos morrer de fome. Reclamavam, e Deus dava um escape. Reclamava, e por causa da reclamação do povo, Deus dava um escape. Irmãos, sejamos sensatos e possamos viver a gratidão do Senhor. O que é gratidão? Gratidão é retribuir com um gesto de bondade. Ou seja, eu reconheço o que Deus fez na minha vida e retribuo, se é que eu posso retribuir alguma coisa para Deus, né? Mas eu reajo com um ato de fé. Agora, quando eu estou falando com o meu próximo, eu reconheço que aquela pessoa, que o meu irmão fez algo de bom para mim e retribuo também como um ato de bondade. Isso é gratidão. Eu quero pegar um exemplo aqui de gratidão, e esse exemplo é base para algo que nós fazemos nos dias de hoje. Coloca aí, por favor, Gênesis capítulo 14, versículo 16 e 20. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedor Laomer, alguma coisa assim, irmão, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savê, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Olha aí, Melquisedeque reconhecendo o poder e a autoridade, a soberania de Deus, por aquilo que aconteceu na vida de Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Um dos princípios para nós devolvermos o dízimo a Deus é a gratidão. Nós precisamos ter um coração grato, irmão, entendermos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus tem nos dado fôlego de vida, Deus tem nos dado saúde, talvez Deus não tenha te dado todas as riquezas que você gostaria de ter, mas Ele tem te dado saúde. Nessa pandemia Ele tem te sustentado. Nós estamos aqui nessa noite, já é motivo de gratidão. Ainda que nós não estivéssemos aqui, mas com o nome escrito no livro da vida, já é motivo de gratidão eterna. Gratidão, irmão. Gratidão. Reconhecer que Deus fez algo poderoso. Nesse momento, Abraão, com 318 homens aproximadamente, venceu uma guerra contra 4 reinos ou 4 reis, exércitos poderosos. Ele foi buscar o sobrinho dele, Ló, e ele foi lá com poucos homens, e graças à autoridade, soberania de Deus, o mover sobrenatural do Senhor, ele venceu essa guerra. E ele entendeu que por sua capacidade própria, pelas suas próprias mãos, ele não poderia vencer essa batalha. E o próprio sacerdote Melquisedeque reconhece isso também. O fato foi tão sobrenatural que foi reconhecido por outras pessoas. Bendito seja o Deus de Abraão. Então, Abraão ele tem um ato de fé.
como gratidão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aquela mulher que, quando Jesus já estava próximo de ser crucificado, ela quebra um frasco de nardo puro e lava os pés de Jesus. Gratidão com um ato de bondade. Gratidão com um ato de bondade. O apóstolo Paulo, Pedro e muitos outros apóstolos que entregam a sua vida em amor ao Evangelho, em amor ao próprio Jesus. Gratidão também. Quando eu e você chegamos cedo na igreja, trabalhamos para a obra, organizamos tudo para que outras pessoas possam sentar aqui e estar um ambiente confortável, isso também é gratidão por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus já fez. Uma vida de gratidão, irmão, atrai bênçãos. Uma vida de gratidão atrai bênçãos. Para de focar só na bênção e foca no abençoador, irmão. Você vai ver como é que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quando você menos esperar, Ele te honra. Eu estava falando com a Suzana hoje, lembrando de Moisés. Moisés ralou com o povo no deserto, né? E aí Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver. E nessa terra prometida era algo tão poderoso, irmãos, que Deus fala que era uma terra que emanava leite e mel. Amém? Deus tinha uma promessa tão linda para aquele povo. Olha, eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Não sei se você já parou para estudar e meditar nesse significado de emanar leite e mel. Mas quando você come carne é bom, né? Só que vem de uma origem de morte. Algo morreu para a gente se alimentar. Mas quando eu falo de leite, algo teve vida. A vaca não morreu. A vaca gerou e teve leite. O mel é algo que as abelhas produzem sem se sacrificar. Em outras palavras, Deus está prometendo para o povo de Israel, eu vou colocar vocês em uma terra que emana vida. Só que muitas vezes Deus nos dá palavras, só que no meio do processo, para cumprir essa palavra, a gente não tem paciência. Talvez falta reconhecimento e gratidão. Mas Deus honra Moisés poderosamente, irmãos. Talvez você não parou para pensar, para entender. Que Moisés ele não entra na terra prometida, amém? Mas milhares de anos depois, Deus manda o seu filho Jesus, Deus encarnado aqui na terra, para cumprir um plano, um propósito de morrer na cruz para salvar a humanidade. Diz a palavra do Senhor que certo dia Jesus está num monte com 3 dos seus discípulos e naquele monte quem vem ao encontro de Jesus? Quem? Elias e Moisés. Moisés não entra na terra prometida, mas ele tem o privilégio de ver o Filho do Senhor aqui na terra, prestes a cumprir o propósito do Deus Todo-Poderoso. Você não entendeu não, irmão? Que bênção melhor e maior do que ver o próprio Jesus Cristo aqui na terra ainda? Dupla honra de Moisés, vai ver na glória e viu aqui na terra. O que eu quero dizer isso para você, irmãos? Que tem bênçãos poderosas na tua vida que você nem imagina. Então seja grato hoje, que você vai ver coisas sobrenaturais amanhã. Você está entendendo isso? Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então a primeira chave poderosa para viver uma vida de bênção é o reconhecimento. E a segunda é gratidão. Diga comigo, reconhecimento. Gratidão. Você pode aplaudir o Senhor? Quem é grato vive sorrindo, irmão. Aleluia.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esses dias o Silveirinho, cara, cadê ele? Silveirinho coitado, teve derrame facial, né? Estava aí com o rosto todo torto, mas estava aí rindo, contando piada, tocando teclado. Ele falando comigo assim: Deus tem sido bom comigo, pastor. É um exemplo de ter uma vida com gratidão. Para ser grato não precisa ter muito, irmão. A gente já tem o Espírito Santo. A gente já tem a palavra de Deus. Tem essa igreja linda, você tem a sua família, você está com saúde. Amém? Seja grato. Gratidão é uma atitude interna. Não é pelo que eu tenho. E a última chave que já estou encerrando é generosidade. Atos, capítulo 20, versículo 35. Coloca aí, por favor. Essa equipe top aí da mídia. Atos 20, 35. Olha o que a palavra de Deus diz. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurada coisa é dar do que... Irmão, o que Jesus falou? Que melhor é o quê? Do que? Jesus está falando, Jesus está ensinando, gente, ele já está dando a cola. Vive uma vida de generosidade, porque é melhor. Se é melhor, é porque vai vir mais bênçãos, é mais abençoado. Segundo o Antigo Testamento, o povo de Israel, ele dava o dízimo durante um ciclo de 7 anos. E se você parar para estudar, eles davam 5 tipos de dízimo. Tinha dízimo do pobre, dízimo do pobre, dízimo dos levitas, dos porteiros, do sacerdote. Por quê? Um povo generoso. E por isso a gente vê tanta prosperidade até os dias de hoje. Só que o sistema atual, ele quer que a gente seja cada vez mais individualista. Porque quando nós somos individualistas, a gente deixa de cumprir alguns mandamentos do Senhor, como amar o nosso próximo. E quando eu deixo de amar, quando eu deixo de ser generoso, eu estou também deixando de expressar o amor de Deus que está na minha vida. Generosidade é uma ferramenta muito poderosa. Mateus capítulo 5, versículo 7. E Lucas, antes disso, Lucas 6,38 fala: dê e Deus te devolverá uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, pois com a mesma medida que vós medirdes, vocês serão medidos. Está tudo na palavra, irmãos. É só a gente aplicar no nosso coração, no nosso dia a dia. Mateus 5, 7, por favor. E eu já estou encerrando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados aqueles que expressam misericórdia, generosidade. Precisamos viver isso no nosso coração, irmãos. Essa essência. Amém? Eu estou aqui sendo abençoado, tomando essa água, e eu vou exemplificar aqui a diferença de reconhecimento, gratidão e generosidade. Vocês viram quem colocou essa água aqui para mim? Essa água está sendo uma bênção, irmão. A boca fica seca aqui em alguns momentos e dá para dar uma lubrificada aqui, abençoada. Mas quem colocou essa água aqui para mim foi a diaconisa Elaine. Irmãos, essa água aqui tem sido uma bênção para mim. E abençoada é a diaconisa Elaine que colocou essa água aqui para mim. O que eu fiz aqui agora, irmãos? O que eu fiz? Eu reconheci.
Reconheci que foi a diaconisa Elaine que fez por mim. Isso é reconhecimento. Agora, gratidão. Diaconisa Elaine, você pode ficar de pé, por favor? Eu quero agradecer a você por ter colocado essa água aqui para mim. Você foi um instrumento de Deus para a minha vida. E você estará nas minhas orações. E o que eu puder fazer para você, pode contar com a minha vida. Sou muito grato por você. Tá bom? Deus abençoe. Gratidão é eu expressar com um ato de bondade. Qual foi o ato de bondade? Além de eu reconhecer, eu publicamente atribuir a ela o elogio que ela merece. Agora eu posso ser grato também com outra forma. Por favor, diaconisa Elaine. Vem cá, por favor. Olha, como você me deu essa água aqui, que me abençoou muito durante toda a palavra, eu quero também retribuir você com um bombom. Fica aí, fica aí. Eu reconheci, fui grato, retribuí com um ato de bondade, e além de ser grato, eu fui além. Eu fui generoso. Mas não é justo, irmãos, não é justo eu dar o bombom serenata de amor para a diaconisa Elaine e vocês ficarem olhando, né? Com vontade de comer bombom. Principalmente tem algumas grávidas aqui no salão, né? Letícia, quer dizer, Ariane. Mas para que vocês não fiquem também com água na boca, eu vou pedir para a diaconisa Elaine dar bombom para vocês. Só que não escolhe não, pega e dá. E não abre agora não, irmão, pelo amor de Deus, tá bom? Deixa para o final do culto. Não, a diaconisa Elaine, pega você mesmo e dá um assim, para poder ser mais rápido, por favor. Então, generosidade. Você entendeu, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? Isso, pode aplaudir o Senhor. Você entendeu a diferença de reconhecimento, gratidão e generosidade? E além, uma pessoa me abençoou com uma garrafa de água. Eu vou abençoar todo mundo porque eu estou feliz, Deus é bom, quero dar um bombom. E o teu sorriso já me deixa mais alegre, eu vou dormir bem. Isso é viver uma vida com esses princípios: reconhecimento, gratidão e generosidade. Aplica isso na tua vida. Você vai viver coisas poderosas em Deus. Você vai viver coisas sobrenaturais no Senhor. O povo de Israel vive muita prosperidade porque Deus ensinou isso para eles. E isso foi passado de geração, de pai para filho, de geração em geração. E eles experimentam coisas poderosas. E eu vejo também pessoas próximas que vivem isso. Você quer ir um pouco mais além? Honra os profetas. Eu vou falar isso semana que vem. O mundo, Satanás e os demônios fizeram que o ser humano parasse de honrar os profetas. E por parar de honrar profeta, parou de prosperar. Está na palavra isso, irmãos. Está na palavra, a gente vai ver isso na semana que vem. Atos proféticos. Um ato profético, todo ato profético aqui é um ato de fé. O ato de fé profético é você honrar o profeta. Você pode honrar um profeta não só presenteando, mas acreditando na palavra dele. 2 Crônicas 20:20 diz, 2 Crônica 20:20 diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, abençoados. A palavra seguro no original hebraico é abençoado. Crede em seus profetas e prosperarei. A bênção vem do Senhor, mas a prosperidade está nos profetas. É que a gente lê o texto e não assimila e aplica na nossa vida, irmãos. Quando você acredita numa palavra profética, numa palavra de um profeta, e entenda bem, irmão, eu vou falar, eu não posso entrar na pregação de semana que vem não, que a pregação de semana que vem é top, irmão. Eu estou falando contigo que é top. Você vai pegar assim e falar assim, pastor, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu estou te falando, atos proféticos, palavra profética é algo poderoso. Se você começar a pegar na sua vida e aplicar na tua vida,
Você vai ver que as coisas vão voltar para você naturalmente. Claro que você não vai fazer por interesse, né? Você vai fazer porque você aprendeu e está aplicando na tua vida, que isso é bênção. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Toca no coração de cada um. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me faz lembrar dessa palavra. Eu quero aplicar esses princípios na minha vida. Reconhecimento, gratidão e generosidade serão marcas, frutos que serão vistos em minha vida. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. E todo urubu, pode falar, todo urubu que tenta roubar essa semente está repreendido. Amém?